Bom dia, nação rubro-negra. Aqui Marquinhos Assunção, chegando para lhe deixar muito bem informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes de iniciar o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, a sua inscrição. Pediria também que você deixasse o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que também você compartilhasse esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar conosco aqui no canal e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que a plataforma possa notificar você de qualquer novidade que esteja acontecendo aqui no nosso canal. Bom, dito isso, feito o merchan do canal, sem maiores delongas e nem enrolações, vamos às notícias do nosso Mengão. Bom, depois da derrota, do vexame e da humilhação do jogo de domingo passado contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca, o Flamengo folgou ontem, na segunda-feira, e se reapresenta daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para a partida diante do Maringá, partida essa válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2023, que vai ser realizada na próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio Willie Davis, lá em Maringá. Bom, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, volta às quadras logo mais, às 18h30, no Tijuca Tênis Clube, fazendo o segundo jogo da melhor de 3 contra o Fluminense pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Por conta da vitória no primeiro jogo, o Flamengo joga pela sua classificação para a semifinal da competição. Uma vitória do Flamengo garante matematicamente a passagem para a semifinal. Flamengo que enfrentará nessa final já tem um adversário definido. É o Praia Clube, que ontem eliminou o Barueri por 2-0 na melhor de 3. Então, logo mais 18h30, com transmissão do Sport TV, Flamengo e Fluminense, clássico válido pela Superliga Feminina de Vôlei. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, jogando ontem à noite no ginásio Pedrocão, na cidade de Franca, em São Paulo, partida válida pela última rodada da fase preliminar do NBB 2022-2023, jogou e perdeu do time da casa, o Franca, por 83-70. A partida era um simples amistoso, já que a posição das duas equipes já estariam garantidas. O Franca é o líder da competição na fase inicial e o Flamengo é o vice-líder. Agora vamos aos mata-matas, né? O Flamengo, dentre os clubes da Série A do futebol brasileiro, é o time que tem mais derrotas na temporada 2023. São 21 jogos disputados no ano, com 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Bom, agora vamos entrar no assunto específico da questão do treinador do Flamengo. É inevitável pelo Flamengo a demissão do técnico Vitor Pereira. O próprio já está sabendo que está demitido. Após 3 meses e 5 títulos desperdiçados. Até o fechamento desse vídeo, a direção do clube ainda não tinha oficializado o nome de Vitor Pereira como não mais sendo o seu técnico do clube, né? Então, alguns trâmites que envolvem a comunicação do treinador para fazer o anúncio ainda estavam sendo ultrajados. Inclusive, há a possibilidade ainda de, no caso do Flamengo, não divulgar até o início da manhã a demissão do treinador, que ele possa dar o último treino, tipo um treino de despedida para os atletas, né? O treinador Vitor Pereira participou do Flamengo em 18 jogos, né? Obteve 10 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. São 57% de aproveitamento do treinador Vitor Pereira à frente do time do Flamengo. Ele teve aproveitamento menor do que o ex-treinador Paulo Souza, que já tinha também sido muito ruim. Bom, eu vou trazer agora aqui
os prós e os contras dos prováveis candidatos a treinador do Flamengo em substituição a Vitor Pereira. O primeiro de todos não poderia ser outro senão Jorge Jesus. Jorge Jesus tem a seu favor a preferência da torcida. Tem também a seu favor a capacidade de acalmar o ambiente, de trazer paz para o grupo. Esses são os principais pontos a favor de Jorge Jesus. Contra ele, tem que depois que ele saiu do Flamengo, ele não fez nenhum trabalho bom, ou seja, não conquistou nenhum título. Também que para ele vir para o Flamengo teria que pagar uma multa rescisória que não deve ser alta devido ao pouco tempo de contrato que ainda tem Jorge Jesus. Outra coisa contra é ainda a indefinição do treinador da seleção brasileira, que Jorge Jesus está concorrendo ali cabeça a cabeça com Ancelotti do Real Madrid. E outra coisa que é contra também é que ele ainda nesse momento disputa com condições de vencer o campeonato turco, pois está a 6 pontos do líder da competição, e disputa também a Copa da Turquia, ao qual está classificado para disputar a semifinal. Então, esses são os prós e os contras do primeiro candidato, Jorge Jesus. O segundo é Tite, né? Tite. O Tite, o que é favorável é o histórico dele de títulos no Corinthians, inclusive a conquista de um Mundial. Outra coisa favorável é um técnico nível de seleção com participação em 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira. E o que é contra o Tite, Marquinhos? É a rejeição grande da torcida, é o estilo de jogo que desagrada por não ser compatível com o DNA que o Flamengo é acostumado, um DNA ofensivo, um DNA de busca de gol, de muitos gols eu diria, e também umas convocações para a seleção brasileira, enquanto treinador da seleção brasileira, no tempo de seleção, que prejudicaram o Flamengo e favoreceram o Corinthians, já que disputavam, palmo a palmo a liderança de um campeonato brasileiro. O terceiro candidato dessa lista é Jorge Sampaoli. Outro Jorge, Já tínhamos o Jorge Jesus, agora o Jorge Sampaoli. Bom, o que é a favor do Sampaoli? O futebol ofensivo e vistoso, um futebol bonito. O conhecimento que tem do futebol brasileiro, não seria surpresa nenhuma para ele estar no Campeonato Brasileiro. E como coisa contra, seriam os pedidos excessivos de reforços, Pede muito jogador para contratar, falta de conquistas em equipes anteriores e também mudanças constantes nas escalações das equipes que dirige. O quarto candidato, pré-candidato, seria Kudê. Mas o Kudê, a gente colocou isso nessa lista, mas já tem a informação de que o Atlético confirmou que Kudê seguirá como treinador da equipe lá de Minas Gerais. Portanto, vamos nos abster de trazer aqui os prós e os contras de Kudê, Agora, a Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol... A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol definiu a equipe de arbitragem que vai comandar Maringá e Flamengo, quinta-feira, 20 horas, no estádio Willie Davis, lá em Maringá, com transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. O árbitro vai ser Flávio Rodrigues de Souza, paulista, afinal de contas a equipe de arbitragem toda é paulista. O assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, o assistente número 2, Leandro Matos Feitosa, e o árbitro de vídeo, o popular VAR, Adriano de Assis Miranda, todos de São Paulo, eu repito. O artilheiro e jogador do Flamengo, centroavante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao passar em branco no domingo passado contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, igualou o seu maior jejum de gols vestindo o manto sagrado. O artilheiro que em 2021 passou 9 partidas sem marcar um gol vestindo o manto sagrado, ontem no domingo passado contra o Fluminense, igualou os mesmos 9 jogos. Gabigol, igualmente como em 21, agora em 2023, está a 9 partidas sem marcar um gol vestindo a camisa do Flamengo. O jogador Arturo Vidal, continua internado no hospital tratando de uma infecção no seu braço esquerdo, mais precisamente no seu
cotovelo. Já está internado há 2 dias e que isso só confirma que o atleta está fora da estreia do Flamengo na Copa do Brasil 2023 em sua terceira fase, no jogo da próxima quinta-feira contra o Maringá, lá na cidade paranaense, no norte do Paraná. Bom, foi definida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro a seleção do Campeonato Carioca. E nela constam 3 atletas do nosso Flamengo. Seriam eles Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e também Pedro, centroavante. A seleção ficou formada da seguinte forma: Fábio, goleiro do Fluminense, Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, Fabrício Bruno do Flamengo, Nino do Fluminense e Ayrton Lucas também do Flamengo. André do Fluminense, Luciano Daninho do Volta Redonda, Arias do Fluminense e Lelê, que era do Volta Redonda, mas hoje já está no Fluminense. Cano, centroavante do Fluminense, e Pedro, centroavante do Flamengo. Bom, essa notícia aqui vocês vão estranhar porque eu quase não trago notícia de contratações, porque as considero todas especulações. Só no caso concreto, no caso que da possível realização, é que eu trago alguma informação de prováveis contratações do Flamengo. E essa é uma notícia de contratação que não é especulação. E por que não é especulação, Marquinhos? Porque o interesse do Flamengo no volante Hércules do Fortaleza foi confirmada pelo próprio presidente Marcelo Paes do time cearense e informando que a negociação gira em torno mais ou menos aí. Essa é uma apuração que já gira em torno de mais ou menos aí 3 milhões de euros por 65% dos direitos econômicos do volante, né? A expectativa é que nas próximas horas a conversa evolua para um fechamento da contratação. O volante Hércules tem 22 anos, é um volante estilo box-to-box, é um jogador que tem muita facilidade na marcação, assim como também sabe sair para o jogo, sabe se apresentar quando se faz necessário a sua presença um pouco mais à frente. Então, vamos aguardar que a qualquer momento essa negociação pode ser finalizada e o Flamengo tenha um reforço até a janela de grupos, já que a única possibilidade de haver reforço é aqui dentro do futebol brasileiro nesse momento. A diretora de responsabilidade social do Clube de Regatas do Flamengo, a senhora Ângela Machado, que por sinal é esposa do presidente atual do Flamengo, Rodolfo Landim, ela foi indiciada por xenofobia, né? Por conta daqueles ataques que ela fez ao povo nordestino logo depois do processo eleitoral que se realizou no ano passado. Então, a diretora vai responder por xenofobia. O ex-treinador, agora voltando de novo à questão do treinador do Flamengo, o ex-treinador do Flamengo, Dorival Júnior, em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, garantiu que a saída do Flamengo é águas passadas, né? E que não descarta uma volta caso seja procurado. O Dorival abriu as seguintes aspas falando: "Não tenho nada contra ninguém no clube. Respeito a decisão tomada, que foi a não renovação do contrato. Só tenho a agradecer ao clube pelas 3 vezes que fui pelas 3 passagens que tive no clube." Então, fecha aspas aí para o Dorival Júnior. Para encerrar esse giro de notícias, a TV Bandeirantes confirmou a renovação para a transmissão do Campeonato Carioca nas próximas 2 temporadas, 2024 e 2025. Os valores foram revelados. Flamengo vai receber 20 milhões por cada temporada, Fluminense 14, Vasco e Botafogo continuam de fora porque não aceitaram os valores e os 8 clubes menores do futebol carioca vão dividir 16 milhões, sendo 2 milhões para cada um. Tá bom, meus amigos? Então, o giro de notícias é esse. Eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negros. Fui!